Boa tarde para você que vai assistir essa aula ao vivo, seja pelo YouTube, seja pelos canais de televisão. Bom dia e boa noite para você que vai assistir essa aula gravada, numa outra oportunidade. Eu sou o professor Aquiles Cavalcante e estamos aqui mais uma vez para continuar colaborando com o teu aprendizado, junto com o teu professor na sua escola e com os professores Francisco Coutinho, Bruno Lardião, aqui no EducaPE. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre como a gente faz contas, como a gente quantifica as substâncias químicas na nossa disciplina. Então, a gente vai ver que existem formas específicas para a química para analisar a quantidade de substâncias. Então, no dia a dia, a gente utiliza uma quantificação, uma forma de contagem que às vezes se emprega na química, mas a química tem uma forma própria e específica para fazer a sua metodologia de quantificação. E esse é o motivo da aula de hoje. Antes da gente começar inicialmente, eu faço um convite para você aí no @Aquiles_Cavalcante. E aí, tendo alguma dúvida, precisando de algum auxílio ou deste material, seja você aluno, seja você professor de todo o estado de Pernambuco, fique à vontade aí. A gente está disponível para continuar colaborando com o aprendizado e com o desempenho de todos vocês. Tranquilo? Recado dado, vamos embora para a nossa aula, né? Então, como o próprio assunto já diz, nós vamos falar de quantidades em química, mais especificamente a quantidade de matéria, vulgarmente conhecido pelos químicos como número de mol, e também a relação que essa quantidade de matéria, ou este número de mols, tem com a massa e com o volume das substâncias. Mas antes da gente iniciar propriamente dito este assunto e quantidade de matéria especificamente, é bom a gente relembrar sempre do que a química estuda, do que é que trata a química, né? Então imagina que você tem aí esse copo com água, tá? É um copo com água, água mineral, pode ser água pura, não faz a menor diferença pra gente. E se a gente tiver um microscópio capaz de ampliar a imagem, a gente vai ver que a água, na verdade, é feita por moléculas que estão em constante movimento. Moléculas estas feitas por átomos de oxigênio e hidrogênio. Essa molécula se movimentando constitui um determinado volume de água, que pode estar no estado sólido, pode estar no estado líquido, pode estar no estado gasoso. Quando eu vou falar de outras substâncias, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o sal de cozinha, o açúcar comum, a gente vai ter outros átomos que vão ter o seu volume, vão ter a sua massa e vão ter quantidades diferentes de átomos e moléculas. Então, é disso que se trata a aula de hoje, de observar essas moléculas ou esses íons que constituem a matéria que está ao nosso redor. Quando eu falo matéria ao nosso redor, eu estou me referindo ao chão que você pisa, ao ar que você respira, à água que circula dentro do seu corpo. Lembra disso? Cerca de 70% do seu organismo é feito de água. Então, tudo ao nosso redor, seja sólido, líquido ou gasoso, é feito também por esses átomos. E a química se preocupa também, não apenas isso, mas se preocupa também em contabilizar, em quantificar esses átomos e essas moléculas. Então, é isso que na aula de hoje nós iremos tratar. Então, veja só. Imagina que eu tenho aí duas bolinhas, elas têm exatamente o mesmo tamanho e a gente decide por alguma razão, e isso é muito comum no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, determinar qual a bolinha é maior ou menor, qual bolinha tem mais átomos ou menos átomos. Então a gente pega duas bolinhas que têm exatamente o mesmo tamanho, mas que são feitos de materiais diferentes. Então uma é de borracha, um polímero, enquanto que a outra é de metal. Poderia ser um outro material, poderia ser de isopor, poderia ser de plástico, polipropileno, enfim, poderia ser de uma infinidade de materiais. Fato é que nós estaríamos muito provavelmente aí inclinados a encontrar bolinhas que, apesar do mesmo tamanho, pelo fato de serem formadas por átomos, por moléculas diferentes, acabam possuindo pesos, ou melhor dizendo, massas diferentes. Então, na nossa balança, que está aferindo a massa dessas bolinhas, a gente pode observar aí de forma genérica, o valor não é tão relevante, mas de forma genérica, que elas indicam massas diferentes.
apesar desta bolinha, dessas duas bolinhas, terem o mesmo tamanho, o mesmo volume, ou pelo menos aparentemente terem o mesmo volume. Então, a gente fala disso, a gente traz esse exemplo porque no nosso dia a dia a gente está acostumado a julgar se tem mais ou menos de um produto quando a gente pede a massa, a gente pede pela massa. Então, se você vai comprar uma fruta, uma verdura no supermercado, é normal que o vendedor ajude você a escolher o tanto de fruta ou verdura pelo peso. Ah, eu desejo 2 quilos de macaxeira, eu quero 1 quilo de laranja, eu quero 3 quilos de tomate. Então a gente quantifica cada um desses frutos, cada uma dessas verduras pela quantidade em massa. Veja, para o nosso dia a dia, talvez isso não seja tão relevante. Mas no universo da química, onde a gente vai realizar reações químicas, propriamente dito, a proporção é muito importante. Tão ou mais importante quanto no ato de cozinhar. Então, imagina você que vai preparar um prato, né? Recentemente eu passei por uma experiência parecida. Então, numa determinada viagem com um grupo de amigos, a gente ia cozinhar. Então, a gente coloca uma quantidade de alimentos maior na receita. E aí levanta-se os amigos, né? A seguinte ideia: mas será que precisa dessa quantidade toda desse material? Eu disse, olha, quimicamente a coisa é muito simples e do ponto de vista culinário também. Se eu aumento em 10 vezes a quantidade de um ingrediente, todos os outros ingredientes precisam ter a sua quantidade também ampliada em 10 vezes. Para que a gente mantenha a proporção, para que o sabor, para que a textura dos alimentos sejam iguais. Na química, isso é especialmente mais importante. Se a quantidade das substâncias não se mantiverem proporcionais, isto é, eu dobro a quantidade de um, dobra do outro, triplico a de um, triplico a do outro. Se eu não faço isto, eu posso impedir que a reação gere os mesmos produtos que eu desejo, ou então eu posso ter como seguinte situação: eu até gero o que eu quero, o produto que eu desejo, porém parte dos reagentes acaba sobrando. E aí eu estou desperdiçando material, eu estou desperdiçando substâncias que muitas vezes dentro de um laboratório químico custa uma fortuna. Existem alguns reagentes químicos que custam 15, 20, 30 mil dólares 1 grama desse reagente. Imagina aí, 1 grama é muito mais valioso do que ouro. Então, se eu desperdiço um reagente desse, por menos que seja, é um desperdício gigantesco. Agora avalie numa indústria química que tudo que faz em quantidades absurdas, toneladas, milhares de toneladas. Imagina se eu não respeito essa proporção e acabo perdendo material. Então, talvez o custo de um erro desse seja de 10 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de reais. Então, é necessário ter cuidado, ser muito criterioso nessa quantidade. E é por isto que a gente vai discutir ao longo da aula de hoje como quimicamente a gente quantifica as substâncias. Pelo que eu já pude falar, eu acho que já dá para você ter uma ideia de que massa de substâncias diferentes não é tudo a mesma coisa. Ter a mesma massa não significa ter a mesma quantidade de átomos, de moléculas da mesma substância. Então é necessário uma outra métrica, uma outra forma de medida. Embora, de maneira indireta, a gente possa utilizar a massa, tá? Então, vamos lá, vamos verificar que quantidades são essas, né? Primeiro, a gente precisa entender qual é a origem da massa dos objetos. A massa dos objetos está associada à massa das moléculas. As moléculas que compõem é que vão conferir massa àquele objeto. No caso da primeira bolinha, a borracha. No caso da segunda bolinha, um determinado metal, por exemplo, o ferro. Então, aí entra um outro questionamento. Mas de onde vem a massa desses átomos? A massa dos átomos ela é a soma das massas das partículas que constituem esse átomo. Espera aí, vamos repetir? A massa de um átomo é a soma das massas das partículas que compõem o átomo. 3 são as partículas fundamentais que a gente discute no ensino médio. Tem mais partículas? Tem mais partículas, mas 3 são o suficiente para o nosso estudo em nível médio. Os prótons, partículas de carga negativa, estão sempre concentrados
no núcleo do átomo. A gente tem ainda os nêutrons, partículas também centradas no núcleo do átomo. Essas não têm carga. E o elétron, que está numa região mais externa do átomo, naquilo que nós chamamos de eletrosfera. Eles estão girando ao redor do átomo. Fato é que, se eu for rigoroso, criterioso, para descobrir a massa de um átomo, eu tenho que somar a massa do próton, a massa do nêutron e a massa do elétron. Normalmente, a gente não vai fazer isso. A gente vai simplesmente determinar que a massa de um determinado átomo, a gente representa pela letra A, nada mais é do que a soma do número de prótons com o número de nêutrons. E a gente desperdiça, a gente deixa de considerar, a gente despreza a massa do elétron por ela ser muito pequena em relação à massa de prótons e nêutrons. É como se eu tivesse lá duas pessoas idênticas, imagina aí, dois irmãos gêmeos, idênticos em tudo, com a mesma estatura e estrutura corporal, mas um tivesse cabelo curto e o outro tivesse cabelo longo. É fato que se eles são exatamente iguais, mas um tem cabelo curto e o outro longo, aquele que tem cabelo curto vai ter uma massa maior, pesa mais. Mas a pergunta que eu te faço é, esse cabelo a mais vai gerar uma massa relevante, uma massa importante que a gente precise considerar? Certamente que não. O fato de você cortar o cabelo nesse exato momento não vai fazer o seu peso mudar de forma significativa. Então, o mesmo raciocínio a gente aplica aos elétrons. Como os elétrons são quase 2.000 vezes mais leves que prótons e nêutrons, a gente acaba desprezando, desconsiderando a sua massa. Então, massa de um átomo, essencialmente, é somar prótons mais nêutrons. No nosso exemplo aí, a gente tem um caso do lítio. Então, o lítio ele tem 3 prótons e 4 nêutrons. Então, a gente determina que a massa dele equivale a 7. 7 o que aqui? 7 gramas, 7 quilogramas? 7. 7 unidades de massa atômica. É uma forma própria de contagem que a gente tem em química. Por enquanto, isso não vai ser relevante, essa unidade. Não se preocupe com ela, tá? Só entenda que a gente está falando de algo tão pequeno que mesmo tendo 4 prótons, 3 nêutrons ou 3 prótons e 4 nêutrons, isso não é suficiente para chegar a algo como 1 miligrama, como 1 grama. Eu estou falando de uma massa extremamente pequena. Então, mais para frente a gente discute melhor quanto seria isso em gramas, tá? Então, pegando um outro exemplo, um outro elemento, aqui o elemento ferro, a gente detecta o quê? Que o ferro ele tem um número atômico igual a 26, isto é, 26 prótons. A quantidade de nêutrons dele é 30. Então, quando eu somar a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons, eu vou chegar como resultado final justamente a massa do elemento ferro. Então, perceba, elementos diferentes podem e normalmente têm massas diferentes. Então, imagina que, por alguma razão, isso é bem mais complexo, a gente vai ver ao longo da aula de hoje, mas imagina que aquelas duas bolinhas tivessem exatamente a mesma quantidade de átomos. E esses átomos são diferentes entre si. Então, naturalmente que as bolinhas vão ter massas diferentes. Então, o ferro, que é muito mais pesado, tem uma massa muito maior, também vai gerar uma bolinha mais pesada ou de maior massa que um material feito de borracha, que uma bola feita de borracha. A borracha, o principal constituinte dela é o carbono, um elemento cuja massa é 12. Então, a gente está falando de algo aí que é 4 vezes e meia mais leve do que o ferro. Então, naturalmente, a bolinha de borracha vai ser mais leve. Então, veja que usar a massa como métrica já tem pelo menos um problema. Elementos químicos diferentes apresentam massas diferentes. Só isso já é motivo para a gente acender o sinal de alerta na hora de usar a massa para comparar quem tem mais e quem tem menos substâncias. Se a gente for observar, então, outras características de como esses átomos se organizam, a gente vai ver que a coisa é ainda muito mais complexa. Então, por exemplo,
substâncias diferentes, além de serem formadas por elementos químicos diferentes, podem estar em estados físicos distintos. Então, dependendo do estado físico, a mesma quantidade de átomos pode ocupar um espaço menor ou um espaço maior. Então, por exemplo, no estado sólido, normalmente, na absurda maioria dos casos, não todos, mas na maioria dos casos, no estado sólido, os átomos e moléculas estão bem juntinhos, bem próximos. Isso quer dizer que eu tenho mais átomos, mais prótons e nêutrons, mais massa, ocupando um espaço mais reduzido. Então eu posso pegar uma bolinha que é aparentemente menor, uma bolinha sólida, né? Aparentemente menor, mas que reúne uma quantidade de átomos mais elevada. E aí ela pode ter maior massa. Se eu pegar essa mesma bolinha, desse mesmo material, e o faço se tornar líquido, o normal é que esses átomos se afastem um pouco. Aumente o distanciamento. Então, se eu estou me baseando no tamanho dessa bolinha ou do material usado nessa bolinha, eu vou ter a sensação, olhando esse espaço, olhando esse volume ocupado por esse material, eu vou ter a sensação de que ali tem mais átomos, de que ali automaticamente tem mais massa. E isso não necessariamente é verdade. Se eu apenas afastei ou aproximei os átomos, a massa é exatamente a mesma. A quantidade de átomos é exatamente o mesmo, mas o volume que eles ocupam, este sim, é diferente. Tranquilo? Então, o estado físico também é relevante na hora de determinar quantos átomos tem ali, quantas moléculas, qual a real quantidade de substância tem naquele recipiente. Um outro parâmetro é que, no estado sólido, por exemplo, mesmo eu pegando várias substâncias em estado sólido, todas elas em estados sólidos, a forma como um átomo se posiciona em relação ao outro, ela é diferente de uma substância para outra. E como elas são diferentes, o espaçamento entre os átomos pode aumentar ou diminuir. Então veja esse exemplo aqui. No cloreto de césio, por exemplo, eu tenho uma estrutura cúbica de corpo centrado. Então, para cada átomo de cloro, eu tenho vários átomos de césio rodeando ele na posição de um cubo com um corpo ao seu centro. Se eu olhar para os césios, eu vou ter a mesma estrutura. Cada césio desse vai estar rodeado de átomos de cloro, ou melhor, de íons cloreto, gerando também a estrutura que nós chamamos de retículo cristalino. Então a gente observa que há uma distância entre esses átomos, né? E essa distância, ela tem um valor ali médio para cada átomo desse que a gente está colocando. Se eu pego uma substância diferente, também no estado sólido, mas que por alguma razão o encaixe desses átomos segue uma outra geometria, uma outra disposição espacial, e aqui a gente já consegue ver isso, né? A gente consegue ver aqui os átomos de enxofre e os átomos de zinco, né? Então, se a gente observa a geometria, a gente vai ver que eles estão dispostos de maneira diferente da anterior. Isso faz com que o distanciamento entre os íons sulfeto e os íons zinco mudem. Então, eventualmente eu posso até ter a mesma massa, mas como as distâncias entre os átomos, mesmo no estado sólido, se modifica, a gente acaba tendo aí um espaço, um volume maior ou menor desse sólido. A gente ainda tem que lembrar que não é só o distanciamento entre os átomos, né? Não é só o estado físico, mas também o que nós citamos inicialmente, que é a massa que cada um desses elementos concentra, a quantidade de prótons e nêutrons. Então, o césio apresenta uma massa, o cloro apresenta uma outra massa. Se eu comparar com zinco e enxofre, essas massas também serão diferentes. E assim vai acontecer com a maior parte das substâncias. Em síntese, o que eu quero te dizer é que usar a massa ou o volume ocupado como forma de dizer qual de duas substâncias tem mais átomos ou menos átomos vai quase sempre nos levar a um equívoco. Então a gente precisa de uma forma própria de contagem. Que forma é essa? Bom, como é que a gente faz quando vai comprar ovos? Será que a sua mãe ou o seu pai, quando pede para que você compre ovos no mercadinho, ele diz assim, olha,
me traz 300 gramas de ovos, me traz 1,5 litro de ovos? Não. Normalmente não é assim que a gente faz. A gente conta de forma unitária. Então, é assim que a gente deve fazer com as moléculas, com os átomos. Para comparar a quantidade de ferro e a quantidade de carbono e a quantidade de cloro em determinadas substâncias, o certo é que, ao invés de dizer a massa da substância ou o volume ocupado por ela, porque isso tudo pode variar muito, a gente simplesmente conta unitariamente. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. O problema é que átomos são coisas tão pequenas, mas tão pequenas, que a gente só consegue analisar uma determinada amostra de água, por exemplo, quando eu já tenho uma quantidade gigantesca de átomos, né? Então eu preciso juntar, não são 1.000, milhares, milhões, bilhões de átomos. Eu preciso juntar uma quantidade enorme para ter uma quantidade de água bem pouquinha. Só para você ter uma ideia exata do que eu estou falando, 18 ml de água. Nas condições ambientes, aproximadamente 25 graus, 1 atm, reúnem essa quantidade de moléculas. Não é de átomos, tá? É de moléculas de H2O. Se você quer saber quantos átomos, pega esse número aqui e multiplica ele por 3. Porque cada molécula de água tem 3 átomos. Então, estamos falando de uma quantidade gigantesca. Então, na prática, como é que eu vou relacionar? Mais ou menos como faz aí a pessoa que confere. Você imagina um supermercado, uma rede de atacado, por exemplo, recebendo uma carga de ovos. Imagina se a pessoa que está recebendo vai contar ovo por ovo para ver se a quantidade está certa. De maneira nenhuma. O que a gente faz, ou o que eles fazem? Algo semelhante ao que os químicos também fazem. Quando estamos falando de uma quantidade gigantesca, a gente mede em razão da massa. Então a gente diz assim, olha, a quantidade de ovos é igual à massa da nossa carga dividido pela massa de um ovo. Ou como a gente está falando aí de bandejas de ovos, né? Eu posso pegar a massa da bandeja inteira com os ovos e aí verificar a quantidade de ovos que estão ali presentes. Então, pego essa massa total, divido pela massa de apenas uma bandeja. O resultado dessa divisão vai ser a quantidade de ovos. Na química, o que a gente vai conseguir, o que a gente vai fazer é pegar a massa total da substância em gramas e dividirmos, vamos dividir aí pela massa molar. Ou seja, a massa para 1 mol de moléculas, para 1 mol de substância. E aí você pode estar se perguntando, mas o que é 1 mol? 1 mol é a forma química de contar. Então, 6,02 vezes 10 a 23 átomos é a quantidade que nós chamamos de 1 mol. E talvez você se pergunte, mas por que essa quantidade? Bom, isso é um assunto para uma outra aula, ou talvez um assunto para você perguntar ao seu professor na sua escola. O fato é que, dependendo do que a gente vai fazer, a gente agrupa quantidades de formas diferentes. Então, imagine que eu estou contando grãos de feijão. 10 unidades de grão de feijão tem aproximadamente aí 4 gramas de grão de feijão. Se eu pegar uma dúzia, uma outra massa e assim sucessivamente. Por que nós usamos dezena, dúzia, centena? Quando vamos comprar milho, a mão de milho, que são 50 unidades. Se eu vou comprar 12 dúzias de alguma coisa, a gente chama grosa. Por que a gente usa esses agrupamentos? Porque são quantidades específicas. Na química, essa quantidade específica é em mols. E a gente faz a conta daquele jeito. A gente continua esse raciocínio numa próxima aula. Tchau, tchau!